Numa reunião espírita. No dia e hora marcados para a orientação dos socorridos do túnel negro, fui ao centro espírita e lá me encontrei com Elisa. Patrícia, disse ela, estou ansiosa e também preocupada. Será que Walter irá aceitar a ajuda oferecida? Espero que sim, respondi. Como estão eles? Como está Walter? Mostram-se como os deixamos, somente alguns mais agitados. Serão trazidos do posto para o salão logo mais. Construído da mesma substância do perispírito, o posto de socorro está acima da construção material do centro espírita. Muitos centros têm um pequeno hospital assim, um lugar de emergência, representando a continuação da construção material. Quase sempre essa continuação de auxílio tem um pequeno ou mini hospital para os primeiros socorros e também locais para a moradia de alguns desencarnados que lá trabalham. São muito úteis, mas sempre singelos e acolhedores. Quando o centro espírita tem posto de socorro, os socorristas ficam provisoriamente nesse lugar e são trazidos ao local da reunião mediúnica pouco antes do seu início. O posto do centro em que estávamos é muito bonito, com quadros de lindas paisagens, além de flores alegrando a entrada. Enquanto aguardava, fui rever amigos desencarnados. Após muitos abraços e conversas, tomamos nossos lugares, porque logo começariam os trabalhos programados. Meu pai sempre chega bem antes da hora, e lá fico orando e meditando. Porém, muitas pessoas chegam também antes para conversar com ele e sanar dúvidas, no que procura ele atender a todas. Os encarnados foram chegando e me sentia bem em vê-los, pois convivi com muitos deles e alegrava-me por tê-los como amigos. Emocionada, escutei meu pai. Muito se tem dito sobre o significado das parábolas do Mestre Nazareno. No Ocidente, quase a totalidade das pessoas se dizem cristãs. É indiscutível ter sido Jesus o maior espírito de que temos notícia, expoente em valores e qualidades, dentre todos os instrutores conhecidos pela nossa humanidade. E nós cristãos conhecemos e deveríamos compreender os ensinamentos de Jesus e ter seu exemplo como meta de vida. Vangloriamo-nos sempre de ser seus seguidores. Porém, a maioria de nossas atitudes, nossas reações, diante das relações que a vida nos impõe, não diferem muito das pessoas ditas não cristãs. Não estaria algo errado? Admitindo-se que sim. Não seria naturalmente os ensinamentos de Jesus, mas somente a nossa maneira de entendê-los ou traduzi-los em nossa forma de viver. Criamos uma complexidade enorme em nossa estrutura psíquica, em nosso patrimônio espiritual, e nos consideramos repletos de créditos, de conhecimentos e posições, que apenas existem por uma autovalorização de nossos próprios atos. Nossas ações estão erradamente baseadas na reciprocidade, de vez que não sabemos fazer nada sem esperarmos retorno ou ganho pelos nossos atos. Não costumamos gravitar em torno do centro da vida que é Deus. Com exceção de poucos, o ponto em torno do qual gravitamos é o nosso próprio ego. Nossos pensamentos e ações têm o próprio benefício como fim. Aprendemos a somente adorar a Deus, o que nos é muito fácil, porque não nos exige nem esforço físico e nem gastos financeiros. E assim não sabemos ainda vê-lo e amá-lo nas suas manifestações mais simples. Amá-lo na sua onipresença requer sensibilidade e visão acurada da realidade dos fatos da vida. Temos conhecimento, através dos relatos de desencarnados, que esse sentimento de ganho e perda nos acompanha após a desencarnação. Instituem-se então nas colônias o bônus hora, para que os recém-chegados, condicionados ao ganho, não se sintam desestimulados para o trabalho. O bônus hora é um incentivo ao espírito ocioso, ou em outras palavras, ao espírito que ainda vive em função da sua própria pessoa e que ainda não conhece o valor do bem coletivo. Recebem provisoriamente esse tipo de ganho,
para que tenham estímulos no trabalho em seu benefício e de seu próximo, até que entendam o trabalho desinteressado. Amar a Deus é tê-lo como centro da própria vida, vê-lo, senti-lo, ter afeto por ele em todas as suas manifestações. Jesus disse: Senhor, graças te dou por ter ocultado isto aos sábios e prudentes e revelado aos simples e pequenos. Sábio não é o mesmo que erudito, o que muito conhece, que tem a qualquer momento de cor as citações do patrimônio intelectual e religioso da humanidade. Não condenamos o conhecimento dos livros sacros, pois eles nos são necessários, mas reprovamos a maneira como muitos o utilizam. O conhecimento representa um meio para que conheçamos a experiência dos que nos antecederam. Esses arquivos ajudam o ser humano na evolução, mas devemos crescer pela conduta reta, pelo espírito. E para que esses ensinamentos façam parte de nossa vida, é necessário que o exemplo do Nazareno seja compreendido e não decorado, como temos feito há mais de 2000 anos. Ao compreendê-los, veremos que Jesus via e vivia. Assim já não mais faremos a sua vontade, e sim a nossa, que passa a ser como a dele, porque veremos como ele o que é falso e o que é verdadeiro. Disse Jesus aos seus apóstolos: Ide, ensinai, curai, para que quando os homens virem suas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. Quanta simplicidade, quanta humildade! Praticar os maiores benefícios à humanidade e esquecer não só do ganho pecuniário, e também de qualquer agradecimento ou reconhecimento do beneficiado. Fazer por amor à vida que se manifesta no necessitado e em si mesmo, e agir de tal forma que possamos ver em cada ser humano a imagem e a manifestação de Deus. E não devemos incentivar o culto da idolatria da personalidade de José, Sebastiana, Maria, Antônio. Um frequentador indagou meu pai: por que tenho tantos conflitos? Como poderei eliminá-los? O maior drama do homem não está na pressão do meio, nem nas dores externas. A própria morte física é passageira, respondeu meu genitor. O grande drama, a grande dor é o conflito que existe entre o que somos e o que nos ensinaram que deveríamos ser. Temos aprendido que necessitamos reprimir os impulsos egoístas para poder viver bem com o nosso próximo. Enquanto estivermos valorizando mais a vontade de outros, seja quem for, o conflito permanece e não haverá mudança radical em nosso relacionamento com a vida. Porque apesar de achar certo fazer o que eles querem e disto esperar créditos e ganhos, a realidade é que ainda permanece a vontade de fazer o que se gosta. Temos nosso ego, quase sempre colocado como centro do universo, devendo girar tudo em torno de nosso prazer e satisfação. Essa é geralmente nossa conduta, mas a vida não sabe e não se importa com nada disso, porque ela tem seu próprio caminho. E aí, insatisfeitos, nos frustramos, ficamos inconformados e às vezes nos revoltamos com o desenrolar dos acontecimentos. Assim batemos de frente com a realidade e perdemos todo o interesse de nos importarmos com a vida. Por isso precisamos aprender a aceitar a vida como ela é, sem querer que seja diferente. Mudar para melhor está em nossas mãos, como também aceitar sem contestações o que a vida nos proporciona, mesmo aparentemente em situações e circunstâncias desfavoráveis, pois é nos momentos difíceis que nos superamos. Isso se não tivermos dó de nós mesmos. Precisamos compreender que não somos somente filhos de Deus, mas muito mais, pois que fazemos parte de sua própria manifestação. Compreendendo isto, entenderemos a diferença existente nos dois filhos, na parábola evangélica do filho pródigo. O mais velho nunca saiu de casa, sempre fez a vontade do pai, mas viveu sempre insatisfeito, porque no seu íntimo não sentia as coisas do pai como suas. E o pai não o sentia perto de si, apesar de amá-lo muito.
O mais novo, depois de se afastar, de esbanjar o que lhe pertencia, conheceu a si próprio e compreendeu que ele e o pai eram um só. E se eram um só, extinguiram-se aí todas as cobranças, todos os conflitos, permanecendo somente uma única coisa: a unidade com Deus, em todas as suas manifestações. Agora, se pretendermos amenizar os conflitos e as diferenças que possam nos perturbar, lembremo-nos das palavras de nosso Mestre, diante de circunstância semelhante. Vinde a mim todos vós que andais cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, pois meu jugo é suave e meu peso é leve. O amado Mestre era viril em todas suas respostas, não no sentido de machismo, mas de pureza, simplicidade e inocência austera. Dificuldades sempre as teremos, porque relacionamento é atrito de interesses. E toda cadeia de vida é um constante atrito de funções das manifestações de Deus. E o conjunto harmônico de todas suas funções compõe a sintonia do universo. Particularmente, esse atrito se traduz pelo conflito entre o que queremos que seja e o que realmente é. Esta resposta é para aqueles que querem mais profundamente ter a visão do que realmente somos. Se você não compreender, falou referindo-se ao jovem que o indagara, fique com a primeira parte, que vai amenizar muito sua maneira de viver seus conflitos. Uma médium que há tempo frequenta a casa, trabalhando regularmente, relatou seu drama íntimo, reclamando que Deus foi e tem sido injusto com ela. Minha filha, respondeu meu pai, tratando-a de forma carinhosa. Pensarei no seu caso e verei como amenizar seu drama. Isso acontece em algumas situações que requerem um estudo maior, com a procura de soluções para os numerosos problemas que lhe encaminham, mas nunca deixando de atender a quem quer que seja. Quase sempre responde de imediato, mas nesse caso ele teria que meditar para achar a melhor maneira de ajudá-la. A reunião começou e transcorreu tranquilamente, conforme narrarei no capítulo seguinte. Tempos depois, me encontrei com Elisa, que curiosa me indagou sobre esse fato. Patrícia, qual foi o conceito do Sr. José Carlos sobre Deus ser justo ou injusto? Tenho certeza que ele resolveu a questão junto à médium, mas gostaria de saber a opinião dele sobre tão delicada questão: justiça ou injustiça divina. Elisa, não posso responder por ele. Hoje papai está em viagem de negócios e, pelo que sei, o assunto somente poderá ser resolvido à tarde. Neste momento está almoçando. Vamos até ele. Elisa me acompanhou contente e em instantes estávamos ao seu lado. Papai acabara de almoçar e, não tendo nada para fazer, entrou no seu costumeiro fluxo de pensamento. Isto acontece normalmente quando está só e sem obrigações físicas. Então, carinhosamente lhe perguntei: Papai, Deus é justo para uns e injusto para outros? A leitura desse livro continua no próximo vídeo.